32 conselhos de Salomão, um para cada dia do mês e mais um de bônus para mim e para você realmente aplicar todos os dias do mês na minha e na sua vida para que nós possamos ter uma vida de sabedoria. Vamos continuar aqui, né, o nosso devocional, o nosso estudo realmente de Provérbios, sabedoria de Salomão. Faz um tempo que eu não gravava, há muito tempo, enfim, né, estou retomando e quero meditar com você hoje em Provérbios 10, continuando aí a nossa série de Provérbios, tá bom? Então, pegue a sua Bíblia comigo na versão NVI e vamos continuar então, sem mais delongas, certo? Provérbios 10, a partir do 1, diz o seguinte: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Então, está dizendo aqui claramente que aquele filho que ele é sábio, ele dá alegria, né? Totalmente o oposto do filho que não é sábio, é aquele que é insensato, né? O contrário da sabedoria é aquela pessoa que é insensata. Então, dá alegria à sua mãe. Ou seja, é uma pessoa que ela sabe lidar com as coisas, é uma pessoa que o pai e a mãe, por exemplo, não têm preocupação com ele porque sabe que ele vai fazer a coisa correta. Não significa que vai agradar o pai e a mãe naquilo que o pai e a mãe gostaria, por exemplo, em relação à profissão, em relação, né, à carreira, qualquer outra coisa. Mas é um filho que ele não dá trabalho no pai e para a mãe no sentido de que ele cuida da própria vida, ele é dono da própria vida, né? Honra o seu pai e honra a sua mãe e tem sabedoria. Então, se você quer agradar o seu pai e a sua mãe, né, logo, lógico, acima de tudo, você tem que agradar a Deus, mas se você não quer dar dor de cabeça realmente para o seu pai e para sua mãe, honre a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo, e tenha sabedoria. Realmente você vai dar alegria para o seu pai, né? E não dar tristeza para sua mãe, como o tolo acaba fazendo isso. Diz o seguinte: os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Então aqui está falando da forma que você consegue realmente conquistar as coisas, né? Ou seja, origem desonesta. Então aquela pessoa que ela consegue bens, consegue as coisas, mas de uma origem desonesta, né? Ela não fez por merecer, não fez da forma correta para conseguir. Então realmente não serve de nada, mas a retidão livra da morte. Ou seja, evita dor de cabeça para você, para sua família, para as pessoas à sua volta. Então, faça o que é o correto, ok? Faça o que tem que ser feito e pronto. Enfim, então só passa dificuldade. Olha só o versículo 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Então só vai passar realmente dificuldade aquela pessoa que não é justa, que não tem a qualidade de justo, mas vai frustrar a ambição dos ímpios. Então, aquela pessoa que vai passar fome e dificuldade é quem não cumpre os princípios. Então, mesmo sendo bom, se você não faz o que é correto, você realmente vai passar necessidade. Davi disse: eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, nunca vi um justo. Aqui está falando o quê? Que frustra a ambição dos ímpios, ok? Então, se você é justo, você realmente não vai passar dificuldade se você cumprir os princípios também, né? Trabalhar, fazer a sua parte, né? Fazer o básico ali bem feito. Com certeza, Deus jamais vai deixar que você realmente, né, venha passar necessidade e dificuldades. Ele pode deixar por algum momento ou outro. Mas se isso está se prolongando muito, é porque você não está fazendo o que deveria ser feito, né? Cumprindo os princípios básicos aí da justiça, né? Do trabalho, da sabedoria, da prudência, ok? Medite sobre isso. Então vamos lá. Outra coisa, versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Justamente aqui o oposto, né? Então, aquela pessoa que é preguiçosa, e preguiçosa não é simplesmente aquela pessoa que não trabalha, às vezes a gente confunde muito isso, mas fala, fulano é preguiçoso, né? Às vezes ele até trabalha, só que não trabalha, né, com a sabedoria devida, na intensidade que deveria, da forma que deveria, é por isso que ela passa dificuldade. Mas as mãos diligentes, ou seja, aquela pessoa cuidadosa, que é sábia na forma de trabalhar, lhe trazem riqueza. Não adianta simplesmente acordar cedo, se matar de trabalhar, fazer um monte de coisa, às vezes não tem retorno. E aquela pessoa que trabalha menos tem muito mais retorno, né? Falando do ponto de vista financeiro, principalmente, do que você ou do que outra pessoa, porque ela é diligente, ela é cuidadosa, ela é sábia naquilo que ela faz, ok? Então, aprenda a trabalhar da forma correta, como diz, passe mais tempo afiando o seu machado do que simplesmente cortando. Eu falo, não me lembro agora se é Provérbios mesmo que fala isso ou Eclesiastes, um dos dois que fala sobre isso, sobre passar o tempo mais afiando realmente o seu machado, tá? Versículo 5 agora, correto? Então vamos lá. Antes disso, eu complementar aqui, quem se esforça fica rico de repente, né? Não é bem assim, leva um tempo, é um processo, né? Luiz, por que eu não estou rico, por exemplo? Por que eu não estou conseguindo realmente ter aquilo que eu gostaria de ter, aquele resultado que eu gostaria de ter? Porque, conforme eu falei, você está se esforçando da forma errada, né? Há sempre um jeito certo de fazer as coisas, então busque essa forma, e a melhor forma buscando o quê? Mentorias, conselheiros, pessoas que ajudem você realmente a fazer o que precisa ser feito, tá bom? Versículo 5.
Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Olha só. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então, aqui está falando sobre time. O que é time? É um termo que é muito usado no mercado financeiro, que é quando você perde o momento certo, né? Enfim, tem coisas que tem o momento certo, sim, ou melhor, as melhores oportunidades de você fazer o que deveria no tempo certo, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, ó. Para você colher, primeiramente, é necessário você plantar. Então, aqui, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, tem sabedoria. Mas aquele que dorme durante a colheita é filho que causa vergonha. Por quê? No tempo de você colher, se você não colher ali, você vai passar necessidade, vai ter dificuldade. Mas lembrando, para você colher é necessário plantar, ok? Então, essa questão de time, por exemplo, de oportunidade, até pegando aqui o meu core business, que eu posso dizer, o conhecimento que eu me especializei mais na área de finanças e investimentos, né? Quando a gente fala de investimentos, uma ação, por exemplo, na Bolsa de Valores, um investimento, se ele teve uma queda muito grande ali, você não tinha dinheiro para comprar, você não aproveitou aquele time, aquela oportunidade, aquele momento de colher, né? Então você você perdeu uma ótima oportunidade, por quê? Porque não estava preparado, entendeu? Então é sobre isso que está dizendo, que existe coisas que tem um momento certo para você fazer, né? Então não fica deixando para depois, você pode perder uma grande oportunidade. Sempre é tempo de começar, mas tem coisas, né, que é uma oportunidade ali única que se você perdeu, não tem como você recuperar mais, tá bom? Não que você venha desistir, já perdi, já estou muito velho, já estou isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. São coisas específicas, tá? Não generalize aqui, tá bom? Mas sempre é tempo de você começar, ok? E o plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Versículos 6 e 7. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga violência. E novamente, a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Então, olha só. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga violência. Aquela pessoa que ela só fala violência, só fala maldade. E também o outro completa dizendo que a memória deixada pelo justo será uma bênção, né? A gente se torna muito mais relevante, claro, você fez bem na sua vida, mas muito mais relevante quando morre, né? Infelizmente, as pessoas dão mais valor para a gente quando a gente morre. O quadro, por exemplo, de Van Gogh é mais valorizado hoje por quê? Porque ele já morreu, ele já partiu, ok? Então, que eu e você possamos deixar um legado nessa geração, né? Fazermos o bem enquanto estamos aqui, principalmente para ajudar a nossa família, mas impactar o maior número de pessoas possível, mas que o nosso nome, né, a nossa memória deixada pelos justos, né, ela será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá, porque a pessoa só fez maldade, né? Quando morre a pessoa, e a pessoa diz o seguinte, nossa, graças a Deus que já foi essa pessoa, porque não suportava mais. Infelizmente, tem pessoas que são assim, né? Uma coisa é você amar a pessoa, nossa obrigação é amar, agora gostar é outra coisa. Então, tem pessoa que você ama porque é obrigação, é um mandamento, Jesus mandou. Ame, assim como eu vos amei também. Aí você não gosta de estar na companhia dela, uma pessoa às vezes insuportável e tudo mais. E aí, às vezes você fala, meu Deus, graças a Deus que essa pessoa saiu daqui de perto, enfim. Ou quando ela vem a partir. Não que você realmente desejasse, né, a morte dela. Mas você fala, meu, não dava para estar com fulano. A companhia não era agradável, entende? Então, é sobre isso que está falando. Nós não devemos agradar a todo mundo, mas nós devemos realmente fazer com que o nosso nome seja ecoado na memória, ok? Seja realmente, deixamos um legado, tá bom? Vamos lá. Versículo 8. Os sábios de coração aceitam, perdão, isso, os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Então, quem é sábio de coração tem um coração ensinável, lembrando que o coração aqui não é o órgão, tá? Sempre, a maioria das vezes que a Bíblia fala de coração, está falando do coração como a sede das emoções, pensamentos, sentimentos, a nossa consciência ali. Então, aquele que é sábio de coração, ele aceita mandamentos. Mas quem é insensato, né, a boca do insensato o leva à ruína. Como diz, o peixe morre pela própria boca. De tanto falar, né, a pessoa mesmo acabou levando realmente à morte, ou então em problema, então em confusão. Por quê? Por conta da boca dele, não controla o que faz. Aqui mesmo diz, não me lembro o versículo, que até o tolo ele se passa por sábio quando ele fica quieto, fica em silêncio, tá? Então tem um momento certo de você falar. Se não sabe o que falar, fique quieto, ok? Quem anda com integridade anda com segurança, versículo 9, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Olha só, quem anda com integridade, aquela pessoa que ela é pura, que ela é reta, que ela não se corrompe, ela anda com segurança, né? Agora, aquele que segue vereda, o que é vereda? São caminhos, né, tortuosos. Caminho errado, você está falando para a pessoa, fulano, não faça isso, seu pai falou, não faça isso, sua esposa, um amigo seu falou, realmente não faça isso, né? Ou seja, está andando um caminho tortuoso, fazendo coisa errada. Ele vai ser descoberto, será descoberto. Então, toma cuidado, né? Quem é honesto, ele anda em paz. Já o desonesto, ele vai ser desmascarado, ok? Versículo 10. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. Novamente, repetindo aqui, né? Então, que aquele que esconde a verdade causa problema. Opa, né? Um ditado que é coisa de piscar ali maliciosamente, querendo planejar, tramar alguma coisa. Agora, aquela pessoa, né, que realmente é insensata,
vai a cair a ruína. E o oposto também é verdadeiro. O sábio, ele está em paz. 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Novamente, as suas palavras têm poder de vida ou de morte. O que que você tem feito, né? E aquela pessoa que é mal está carregando realmente a morte, está recarregando a maldade. Que tipo de pessoa você é? O que que as suas palavras têm feito? Causado vida ou causado morte? Então você pode mudar essa realidade. A boca, ela fala do que o coração está cheio. Isso é função do que você alimenta. O que você tem alimentado no seu dia a dia? Pensamentos bons ou pensamentos ruins? Se é alimentado de músicas boas, programas bons, livros bons, enfim, que tipo de conteúdo? Tudo isso vai refletir, né, o que você vai falar, o que você vai pensar. Então lembra que a sua mente, as suas emoções, seus sentimentos é fruto do que você realmente tem se alimentado. Então coloque coisas novas, coisas boas, né, na sua mente e comece a gerar vida. Transforme-se, né, e renove a sua mente, como diz em Romanos, capítulo 8, se não falha a memória, versículo 12 aqui. Enfim, 12. O amor O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados, né? Então o amor, ele é paciente, ele é bondoso, não guarda mágoas. Coríntios mesmo fala isso, Coríntios 13, né? O ódio faz mal para a mente, para o corpo, para o físico. É comprovado uma pessoa que tem pensamentos maus, pensamentos ruins, né? Tá com ódio no seu coração, isso inclusive adoece ela fisicamente, né? O que chama-se psicossomatizar, uma questão que está emocional, psicológica ali, e se transformar em, de repente, uma dor de cabeça, uma fadiga, até doenças mais complicadas, gastrite, várias coisas que podem desencadear realmente pensamentos, sentimentos ruins, tá? Então, se alimente de coisas boas, que isso vai fazer bem para sua alma, para o seu espírito, né? E para o seu corpo também, ok? Versículo 13. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Então, novamente, né? A sabedoria está no lábio, está na boca de quem tem discernimento, mas a vara está para as coisas daquele que não tem juízo, que fala coisa com coisa, né? Aquela pessoa como se ela merecesse, né, apanhar não só fisicamente, não tá falando mais fisicamente aqui, mas no sentido de que, fala, meu, fulano parece que só entra em cagada, só entra em burrada, por quê? Ele não tem juízo, né? E aí só entra em furada, só entra em problema o tempo todo, é como se ele estivesse apanhando, realmente tomando uma varada ali, da vida, tomando surra da vida, porque não faz o que é correto, né? O que deveria fazer, porque não tem realmente sabedoria, ok? Vamos lá, versículo 14. 14, perdão. 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensado é um convite à ruína. Novamente, já falou várias vezes sobre a ruína aqui, né? Algumas coisas se repetem. 14. 15. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos fortes. Então, novamente, né? A riqueza, ela protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Lembrando que pobreza, né, principalmente na Bíblia, não é só questão financeira. A pobreza é improdutividade, ok? Então, quanto mais produtivo você é, com sabedoria, sabendo administrar recursos, gerir recursos, mais rico você se torna. E querendo ou não, você se protege mais, você tem muito mais facilidade. Uma pessoa que é rica financeiramente, estou falando da riqueza financeira aqui, né, em termos de patrimônio, do que aquela pessoa que está desprovida financeiramente, está numa dificuldade financeira. Ela não tem, né, condições ali de ter um bom plano de saúde, de viver bem, de se alimentar bem, de usufruir da vida, aproveitar a vida, porque ela é desprovida. Então, não adianta realmente o rico ele dar a riqueza dele para os pobres, tá? Ele pode até ajudar, mas se ele dá, de repente, uma quantia muito alta para o pobre, uma pessoa de mentalidade pobre, ela vai se desfazer muito rápido do dinheiro, isso é comprovado, né? Quantos milionários, quantas pessoas se ganharam na loteria e ficaram pobres? Por quê? Porque não tinha capacidade. Ela ganhou dinheiro, não gerou dinheiro. Então, o dinheiro foi a ruína dela porque ela não estava preparada. Então, foi muito pior ela ter recebido esse dinheiro porque ela não estava preparada. Lembrando que a riqueza ela não começa no bolso, mas ela começa primeiramente na mente, ok? E aí você vai desenvolvendo isso daí. Isso é fato. Então, o pobre, aquela pessoa que é pobre, não o miserável. O miserável ele só precisa de comer hoje, basicamente. Ele quer só lutar pelo hoje. Mas o pobre, ele tem condição de trabalhar ali, tem um certo conhecimento, um certo grau de instrução, uma pequena instrução, ele precisa de mais instrução, de mais sabedoria, para ele sair desse nível de pobreza, principalmente mental, né, emocional e espiritual, para ele abundar realmente e ter uma vida de prosperidade. É por isso que está falando que ele destrói, e quanto mais pobre ele é, mais pobre fica. E quanto mais pobre você é, se você não busca instrução, mais pobre você fica, porque o sistema ele foi formatado para manter você pobre, ok? Falo sobre isso aqui, né, o tempo todo e quero falar mais, continuar falando aqui para despertar você, né, inclusive em todas as áreas da vida, ok? Vamos lá. 16. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Então, olha só. O trabalho daquele que é bom produz vida. Aquela pessoa que trabalha e ela consegue administrar bem o recurso dela. O dinheiro dela parece que rende porque ela tem sabedoria e traz vida na vida dela, né, no relacionamento. Ela consegue realmente arrumar casa, consegue trocar de carro, fazer viagem. Você fala, meu, fulano parece que ganha tão pouco, mas
ele consegue viver tanto. Por quê? Traz vida, ele sabe administrar o dinheiro dele, ok? Mas está dizendo que a renda do ímpio lhe traz castigo. Aquela pessoa que não sabe administrar o dinheiro também, né? Que ele tem maldade no seu coração, então só vive usando o dinheiro e gastando com besteira, parece que não tem vida. Aparentemente a vida dele parece, mas ele vive escravo do próprio dinheiro o tempo, porque não sabe administrar, entende? Então olha que esse aqui é muito poderoso. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo, ok? A outra versão aqui, ó, deixa eu ver. Vamos lá. Provérbios 10, 15, né? O que está dizendo aqui na outra versão? A riqueza, o trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado, né? A outra versão fala sobre pecado também. Então, o trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Então, ou seja, quanto mais em pecado você entrar, vai produzir mais pecado, mais dificuldade para você também, tá? São versões diferentes aqui. Deixa eu ver na versão ARC, o que está falando? Provérbios 10, 15. Está dizendo o seguinte: a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza, e a destruição, não, perdão, já foi aos 16. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado, né? Então, novamente, embora eu usei o termo de renda aqui está falando mais em termos de conduta de vida, de estilo de vida, né? Que o justo, a obra dele, conduz à vida, e as produções do ímpio ao pecado. Então, estilos de vida também. Eu usei o termo financeiro, mas se aplica aqui mais especificamente à condição de vida, ao estilo de vida que a pessoa vive, né? Só causando problemas, enfim, gastando a sua vida, às vezes longe de casa, longe da esposa, longe dos filhos, não tem uma vida ali, né, adequada, uma família, como eu posso dizer, onde tem uma moral ali, respeito entre o pai, mãe, esposa, filho, a presença dos pais, a presença com os filhos, com a esposa, é sobre esse estilo de vida. O ímpio, ele vive realmente só produz pecado. 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros, ok? Então, olha só, quem acolhe a disciplina para si, quem tem a disciplina para si, mostra o caminho da vida, ele sabe o caminho da vida. A outra versão diz: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra, ou seja, entra só em problemas e em furada. Versículo 18: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. Novamente, o que encobre o ódio tem lábios falsos, o que difama é o insensato. Ou seja, só vai causar mais problema, né? Enfim. Versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é insensato. Novamente, olha só. Quando são muitas palavras, o pecado está presente. Então, cuidado com o que você está falando, tá? A quantidade de palavras, às vezes falando por falar ali, e só causando problema. Mas quem controla a sua língua é sensato, sabe o que fala. Novamente, no 19, na outra versão, ARC. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente, né? Então, seja prudente, né? Aprenda a falar na hora certa, no momento correto. Versículo 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Então, está comparando a língua dos sábios, né? Do justo, perdão, a uma prata escolhida, ou seja, um mineral valioso, né? Ouro, prata, é uma coisa valiosa. Mas o coração dos ímpios quase não tem valor, porque não vale de nada, o coração só cheio de maldade, só faz coisas erradas essa pessoa, então não tem valor nenhum. O 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Então, olha só, a palavra do justo sustenta, ela dá vida a outras pessoas. Estamos falando o tempo todo sobre isso aqui. Então, pense se você aplicar todos os dias do mês, pegar isso aqui, são 32 capítulos, né? 32 versículos, mas aplicar tudo isso daqui, o resultado que isso vai impactar na sua vida. Dá sustento. Sabe quando a pessoa ouve alguma coisa de você, você fala assim, nossa, parece que a palavra dessa pessoa agora alimentou, né, a minha vida, alimentou a minha alma, fortaleceu o meu espírito. É sobre isso, ok? 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma, né? A outra versão diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dor, ok? Então, toma cuidado com o que você está falando e com que tipo de bênção você realmente, né, está... se essa bênção que você tem, ela está realmente trazendo para você. Às vezes essa bênção aí, você tem trabalhado demais e não tem conseguido realmente usufruir da sua vida, não tem desfrutado também. Então a bênção do Senhor ela enriquece. Ela não atrapalha a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida física, conjugal, não. Tem que estar em equilíbrio. Dar o seu espírito ter tempo para se exercitar, tempo para estar com a sua esposa, com seus filhos, né, para ter um tempo de lazer também. Então, se você tem se desgastado demais, alguma coisa está disfuncional, alguma coisa está errada. Então, preste bem atenção e toma cuidado com isso, ok? Eu anotei alguns pontos aqui, que eu acabei esquecendo de falar, estava falando aqui, e passou alguns pontos que eu anotei em relação a alguns versículos aqui. Ó. Deixa eu só recapitular aqui. Tá, ok. Deixa eu só ver aqui. Perfeito. Deixa eu continuar aqui. Versículo 23.
diz o seguinte: o tolo encontra prazer na má conduta, ou seja, naquilo que é errado, tá? Ele encontra prazer, ele tem prazer nisso. Mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria, ou seja, ele se esbanja, né? Ele deita na sabedoria, ele busca conhecimento. Então, o tolo, ele tem prazer em fazer coisa errada, sabe? Nossa, parece que a pessoa se alegra, né, com isso, não percebe em que tolice que ele está entrando, que vida que ele está vivendo. Então, ele busca a maldade, para ele é divertimento, né? Fala, meu Deus, que bobagem que a pessoa está fazendo, que vida que essa pessoa está levando. Você está vendo que a pessoa está caminhando realmente, né, para destruição, para a morte ali, infelizmente. Mas ela se deleita com isso. Mas quem tem entendimento, ele busca o que? Na sabedoria. Ele está buscando conhecimento o tempo todo. E a sabedoria, ela vem de Deus. Não está falando da sabedoria humana aqui, o conhecimento humano que você adquire por meio de outras pessoas, por meio de livros, né, eventos, palestras, leituras e etc. Mas a sabedoria verdadeira que vem do alto, ok? Vamos lá. 24. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Olha que chave poderosa, tá? Literalmente você atrai aquilo que você aumenta, aquilo que você deseja. Tá? Eu tenho medo disso, Luiz. Nossa, eu tenho medo, por exemplo, né, de que aconteça um acidente comigo. Eu tenho medo, por exemplo, de não dar uma boa educação para os meus filhos. Tem que ver que esse medo, isso é um medo mais no sentido de prudência, de cuidado, né? Não aquele medo que paralisa você. Não, eu tenho medo de perder o meu emprego, eu tenho medo sei lá, de alguém morrer, o meu pai e minha mãe morrer. Isso aí vai acontecer uma hora ou outra. Então, esse medo não pode travar você a ponto de impedir, né, você de fazer as coisas. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, ok? Então, se esse medo está travando você, além de buscar ajuda espiritual, que é a mais importante, você deve buscar também ajuda psicológica, emocional, porque isso já é uma coisa que está se tornando um problema, ok? Mas diz aqui, ó, realmente, o que o ímpio teme lhe acontecerá. Ou seja, aquilo que você mais teme aconteceu. O Jó mesmo fala, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Por quê? Porque estava focando realmente muito naquilo. Então, sua mente, ela atrai aquilo que você realmente está pensando demais, ok? Enfim, você potencializa isso, é natural, tá? E o que o justo deseja, lhe será concedido. Então, o que que você deseja, né? Nós somos ensinados, a Bíblia nos instrui, em Mateus fala, batei e abris-vos-á, né? Então, assim, aquele que procura, acha. Aquele que bate, será aberto. Então, aquele que pede, recebe. O que procura, acha. Aquele que bate, será aberto. Ok? Então, a porta será aberta. E em Tiago também somos instruídos a buscar a sabedoria. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não nega, só que peça realmente, não duvidando, mas crendo que você vai receber, ok? Chave poderosa para mim e para você também. 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Então, olha só, quem realmente é justo, é honesto, sempre dá certo, ok? Aquele que é ímpio, ele não vai resistir. Ou seja, viu um momento de dificuldade ali, ele não vai permanecer. Então, sempre faça o que é certo. Sempre quem faz o que é certo vai permanecer, ok? Agora, quem é justo, o ímpio, ele não vai durar muito. Por mais que você fala, meu, fulano parece que faz tanta maldade, tanta coisa errada, mas está dizendo que realmente os ímpios não prosperarão. Isso já é uma promessa, está dizendo aqui na Bíblia. Em Salmos fala sobre isso também. O tempo todo nós vemos realmente dizendo que sempre fazer o bem, sempre fazer o que é certo, ser justo, isso é o que sempre deu certo, sempre vai dar certo também, ok? 26. 25, 26, eu li o 25, agora o 26. Eu li o 25, agora eu vou ler o 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Então, olha só, eu até peguei um comentário sobre isso aqui, achei muito interessante. O que quer dizer esse termo vinagre para os dentes, né? O ácido do vinagre, ele amolece e dissolve o alcaloide do osso. Eu não pensei o que é esse alcaloide aqui, né? Alguma coisa relacionada ao nosso osso do dente, da boca, enfim. De modo que prejudica a sua textura e torna incapaz de mastigar. Então, olha só, o vinagre torna incapaz de mastigar, né? E como a fumaça afeta os olhos também, irritando os seus vasos sensíveis de modo a causar dor e impedir a visão distinta. Ou seja, o vinagre, ele impede a pessoa de mastigar, de comer, de se alimentar, por exemplo, e a fumaça de ter a visão, né? Causa dor e impede a pessoa de ver. Então, assim o preguiçoso, essa comparação, né? O que vai acontecer com o preguiçoso? Ele vai mandar uma mensagem, mas ele é preguiçoso, relaxado e econômico, que nunca volta a tempo com a resposta desejada. Então, olha só, aquela pessoa que é preguiçosa, você pede para ela fazer alguma coisa e ela não faz no tempo devido. É o que eu falei no versículo anterior aqui, ó. O versículo que a gente leu logo no comecinho, que perdeu o tempo certo, né? Ó, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. 10:5. Ou seja, passou o tempo, já deveria ter feito, a pessoa não fez, então perdeu a oportunidade. Então, ela perdeu a visão. Esse preguiçoso é semelhante realmente a essa pessoa que não come no tempo oportuno,
e causador, né, e cegueira para aquele que o envia. Então, imagina você ter um funcionário, uma pessoa que você confiou nela ali, mas era como realmente, né, essa pessoa aqui, que tem vinagre nos dentes e fumaça nos olhos, né, e causa prejuízo para aquele que ele enviou. Então, não seja essa pessoa preguiçosa, enfim, você também, né, não contrate essa pessoa preguiçosa, pois vai trazer problemas aí para sua empresa, para sua vida, tá bom? Tome cuidado com isso. 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Novamente, né? Mas você falou isso, peraí, eu não concordo com isso. Quantas pessoas que eram justas, né, eram temerosas ao Senhor e perderam a sua vida tão nova? E como é que você explica, então, pessoas que estão hoje com até idosas já, fizeram tanta maldade, faz tanta maldade da vida ainda? É porque você não entendeu a questão de vida, você está comparando a vida só em termos de longevidade, em termos de idade. Por quê? Tem pessoa que ela viveu muito menos em termos de idade, tipo, ela morreu muito mais nova, mas ela viveu muito mais no sentido que de viver a vida literalmente, de ter impacto realmente na vida das pessoas, de cumprir o propósito dela. E tem pessoa que está uma vida inteira, tipo, já está idosa, está velha, mas ela teve uma vida de maldade, não viveu a vida da forma que deveria viver, não cumpriu o propósito dela. Então, eu prefiro muito mais morrer muito mais cedo, sendo muito mais novo, do que chegar a 80, 90, 100 anos e não ter cumprido o meu propósito, passar uma vida inteira vivendo fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, entende? Então, quem entende isso daqui, ele não se preocupa, né, com termos de idade, porque todo dia para ele é dia de cumprir o propósito, dia de fazer aquilo que Deus mandou fazer, tá bom? Então, essa aqui é uma chave poderosa. Quando você entender isso daqui, você vai focar sempre no presente, no sentido de que não é que você vai descuidar do seu futuro, mas não. Vou abrir um parênteses aqui. Você vai focar 10% no seu passado, 70% no presente, só 20% no futuro. Para que o passado você olha para ele e ressignifica, vê o que você fez, não fica preso a ele. O futuro você fala, você vai planejar um pouco, mas é só no presente que você vai conseguir resolver as coisas de verdade, ok? E aí sim você vai viver essa vida aqui, tá bom? E a sua vida não vai ser abreviada. Enfim, é uma chave poderosa. Olha só, 28, que o justo almeja redunda em alegria, mas a esperança dos ímpios dão em nada. Então, aquela pessoa que ela tem esperança, mas não dá em nada, né? Então, a esperança dos bons traz alegria. A nossa esperança, ela nunca morre. Qual é a esperança do bom? A esperança é Jesus, mas causa a desgraça daqueles que fazem o mal, aquelas pessoas que realmente querem o mal, ok? 30. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. O que é desarraigado, tá? Arraigado, ele quer dizer uma coisa que está muito profunda, que ela está presa ali, está bem firmada. Então, está dizendo o seguinte, que o justo jamais ele vai ser derrubado, jamais ele vai cair. Mas os ímpios pouco duram na terra. Ou seja, é como uma plantinha que você puxa ali, ó, e a raiz dela sai com tudo. Agora, pensa numa oliveira, por exemplo, num cedro, uma árvore que a raiz dela é profunda, que pode vir uma tempestade que for, não cai porque a raiz está firmada. E qual que é a nossa base? A base é Jesus, firmada em Jesus. Jesus disse, inclusive, que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é semelhante a uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao mesmo a pessoa que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, as condições eram as mesmas, a diferença é que um praticou, ouviu e praticou. Então, de nada vai adiantar você ouvir isso daqui e você não praticar, ok? Você tem aqui, ó, nesse capítulo só, capítulo 10, um versículo por dia para você aplicar. De nada vai adiantar você ouvir isso aqui e realmente não colocar em prática, certo? Inclusive, tá curtindo aqui esse vídeo? Tá fazendo sentido para você? Então, deixa o seu joinha aí, clica aqui no botãozinho do joinha, né, do transbordo, para que você possa levar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas serem abençoadas também. Estamos finalizando aqui, ok? 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Novamente, né? Sempre repete alguma coisa ou muito parecida aqui. A boca do justo produz sabedoria. Você fala, nossa, como é que essa pessoa fala? Traz vida, traz conhecimento, edifica a vida da gente. Então, como você quer ser conhecido? Como alguém sábio ou como um tolo, como um insensato? A escolha é sua, né? Então se alimente, né? Busque conhecimento, busque mentores, busque a sabedoria do alto, né? Que a sabedoria vertical e a horizontal, que é por meio de pessoas, ok? Cursos, acessos, workshops, eventos, enfim. Busque isso, tá bom? Finalizando o último aqui. Vamos lá, deixa eu só ver um detalhe aqui. Perfeito. 32. Os lábios dos justos sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Então, novamente, o lábio dos justos sabe o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Deixa eu ver na outra versão aqui, o 32. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Tudo aquilo que não agrada a Deus, ok? Então, novamente, aplique isso daí, tá? Se você curtiu realmente esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, envie para mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, impactadas. Vamos terminar essa série aqui de provérbios. Se você não assistiu os outros, né, 9 capítulos,
Vou deixar na descrição para você aqui, para que você acompanhe também. Enfim, e vamos terminar essa série aqui. Deixe a sua dúvida, deixe o seu comentário, né? E se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar os devocionais, os estudos também, enfim, essa série de provérbios aqui, os outros vídeos que eu falo de investimentos, de finanças, enfim, todo tipo de conteúdo para abençoar a sua vida e fazer você prosperar, não só na área financeira, mas também e principalmente na espiritual e emocional e nas demais áreas da vida. Fechou? Vamos fazer oração, então, agradecendo aqui por esse momento, ok? Amado Deus, majestoso e glorioso Pai, obrigado, Senhor, por essa leitura, que nós possamos aplicar esse conteúdo, Pai, e sermos realmente cada dia mais sábios, mais inteligentes, conforme a Tua palavra. Abençoe esse teu filho, essa tua filha que escuta, Senhor, esse vídeo, que está fazendo essa oração comigo. Eu desejo que ela seja abençoada até o tutano. Eu desejo para ela uma vida de vitória. Esse que vos fala é o Luiz Falsino, esse é o canal Vitória, o canal mais abençoado do Brasil. Eu desejo para você uma vida de vitória. Até o próximo vídeo. Fui.